Bom, vamos começar a série de hoje, desse mês, né? Põe na tela da Atena. Aí. Que geração é essa? Esse mês todo, de outubro, a gente vai conversar sobre essa geração, ou qual geração é essa. E hoje eu vou começar falando sobre a geração Snapchat. Todo mundo sabe o que é Snapchat? Não? Snapchat é uma rede social onde você compartilha fotos e vídeos durante 10 segundos, né? Só 10 segundos. E depois desse tempo, a foto some, o vídeo desaparece. É lógico que deve ter um backup, que eles devem guardar todas essas fotos que a galera manda. E você pode direcionar para alguém, ou você pode mandar para todos os seus amigos, a sua foto, o seu vídeo. E então, isso mostra um pouco da característica dessa geração de hoje, que é uma coisa rápida, que ninguém pensa no que faz, porque dependendo da foto, você pode mandar para alguém. Está na moda, infelizmente, você ficar mandando nude, e o cara só pode ver por 10 segundos. E quem dá o print na tela, o cara que mandou sabe quem printou, então aí tem como processar depois. E é sobre essa geração que a gente vai conversar hoje. Eu não quero aqui de jeito nenhum falar que a geração antiga está errada, ou de jeito nenhum ensinar vocês a como tratar essa geração, que essa geração é melhor do que a geração antiga. Esse não é meu intuito de dar uma aula sobre as gerações. É uma coisa que eu tenho estudado, que eu tenho lido bastante, tenho ouvido muitas coisas, gente que tem um pano de fundo aí da igreja e outras pessoas que não são cristãs, tem escrito e falado muita coisa sobre essa geração. Por mais que algumas características que eles possam dar para essa geração, que possam ser verdade, algumas delas, eu como um cara que ama essa geração, que trabalha com eles, não posso aceitar e ficar com meus braços cruzados e ouvir o que estão falando dessa geração. Então, vou tentar aqui desconstruir, ou não é desconstruir a verdade, mas mostrar um outro lado que, infelizmente, não tem se visto muito dessa geração. E, principalmente, eu quero falar que a gente vai chegar a uma conclusão de que as gerações não podem ficar longe umas das outras. Para essa geração dar certo, ela precisa da geração passada. Então, até o final, não vai ser muito longo. A gente tem várias coisas ainda aqui no culto. Então, não vai ser muito longo. Preste bem atenção. Às vezes você veio para cá pensando que você ia ouvir uma outra coisa e não sobre gerações. Mas abre o coração, deixa Deus falar com você. E é isso aí. Bom, deixa eu ver qual que é o próximo, que eu não lembrei. Aqui. O que tem se falado dessa geração hoje em dia é que essa é uma geração egoísta, é uma geração que só pensa em si próprio, só pensa no seu bem-estar. Essa é uma geração que ela não pensa no futuro, por exemplo, ela não pensa em ter filhos, porque é uma geração que não quer casar. É uma geração que quer ficar na casa do pai até os 30, 35 anos. Então ele não pensa em ter filho, em sair da casa dos pais. É uma geração que busca, sim, ter um bom conhecimento acadêmico, busca entrar nas melhores empresas, terem os melhores cargos, porém, tudo isso para ter dinheiro, para satisfazer a sua vontade de ter, de comprar, ou de ir, sei lá o quê. Então, não é uma geração, por exemplo, que nem a geração dos meus pais, que trabalharam duro, que eles trabalharam para poder deixar alguma coisa para mim e para o meu irmão. Acho que muitos pais, né, de vocês tiveram esse pensamento na geração futura. Porém, essa geração de hoje, ela não quer nem saber o que ela vai deixar para os filhos. É uma geração, ela quer ter dinheiro para poder comprar a melhor casa, o melhor carro. Depois que o melhor carro não estiver satisfazendo, ele vende, ele compra outro. Não pensa em deixar nada, mas pensa em consumir. Essa é um panorama que a gente tem dessa geração. Eu tenho aqui 2 textos que eu tirei da internet, que eu quero ler para vocês.
Os dois textos foram escritos por pessoas não cristãs, porém elas fazem parte dessa geração. O primeiro texto que eu vou ler para vocês é a geração que tudo idealiza e nada realiza. Esse é um relato de uma menina. Demorei 7 anos, desde que saí da casa dos meus pais, para ler o saquinho de arroz, que diz quanto tempo ele deve ficar na panela. Comi muito arroz duro, fingindo estar al dente. Comi muito arroz empapado, dizendo que foi de propósito. Essa é uma geração que compartilha sem ler, defende sem conhecer, idolatra sem porquê. É uma geração que sabe o que fazer, mas erra por preguiça de ler o manual de instruções, ou simplesmente a geração não faz. Essa geração sabe como tornar o mundo mais justo, o planeta mais sustentável, as mulheres mais representativas, o corpo mais saudável. Fazemos cada vez menos política na vida e mais no Facebook. Lotamos a internet de selfies em academias e esquecemos de comentar que na última festa todos ficaram bêbados. Entendemos que as bicicletas podem salvar o mundo da poluição e a nossa rotina de estresse. Porém, usamos apenas os carros porque chove, porque cansa ou porque sim. Somos uma geração que erra sem medo, porque conta com a tecla apagar, com o botão excluir. Postar é tão fácil, e apagar também, que opinamos sobre tudo sem o peso de gastar papel, borracha, tinta ou credibilidade. Somos aqueles que acham que empreender é simples, que todo mundo pode viver do que ama fazer. Sabemos que existe gente bem intencionada querendo nos ajudar a crescer no mundo todo, mas ignoramos os conselhos dos nossos pais, fechamos a janela do carro na cara do mendigo e nunca oferecemos o nosso sofá que compramos pela internet para os filhos dos nossos amigos. Nós dedicamos a escrever declarações de amor públicas para amigos no seu aniversário, que se não fosse o Facebook, nem lembraríamos do aniversário. Nós não ligamos mais, não nos vemos mais, não nos abraçamos mais. Nós temos vergonha de chorar. Somos a geração que se mostra feliz no Instagram e somos page views. Page views. Meu inglês é sensacional. Em sites sobre as frustrações e expectativas de não saber lidar com o tempo, de não ter certeza sobre nada. Somos aqueles que escondem os aplicativos de meditação, porque o chefe quer mesmo é saber de produtividade. Sou de uma geração cheia de ideias, e de ideias que vai deixar para o mundo o plano perfeito de como ele deve funcionar, mas não vai ter feito muita coisa porque estava com fome e não sabia fazer arroz. Um outro texto. Estamos vivendo um movimento que lembra a força de uma epidemia. Vivemos cercados de pessoas acometidas por uma espécie de mistura de síndrome de Peter Pan com complexo de Cinderela, mais uma pitadinha de jeito pateta de ser. Um tiquinho de meu sonho é morar na Disney. Isso até seria engraçado, se não fosse assustador. Existe uma legião de perdidos no limbo da infância emocional eterna, alimentados por um estilo de educação familiar que não percebe o quão danoso pode ser a qualquer um de nós ser poupado a todo custo de sofrer frustrações, de lidar com as negações, de enfrentar a vida por si mesmo. Há milhares de famílias que vão desde os menos favorecidos até os mais abastados, que insistem em criar seus filhos como se eles, os pais, fossem durar para sempre. Alimentam suas crianças e jovens com infinitas mamadeiras de dependência emocional, sob o pretexto de garantir que seus rebentos sejam absolutamente felizes. Sempre felizes, todos os dias, o tempo todo. O resultado de tamanha alienação é a ocorrência de meninos e meninas que serão meninos e meninas para toda a eternidade, recém-nascidos para sempre, que esperneiam quando algo não sai do jeito que esperavam, que amarram a cara quando não são imediatamente atendidos, que não fazem a menor ideia de como todas as coisas que os cercam vão parar em suas mãos. Meninos e meninas com vida sexual ativa, meninos e meninas que não sabem dar importância ou valorização para a formação acadêmica, meninos e meninas que chegam à vida adulta sem ter a menor ideia do quanto de dinheiro é necessário para mantê-los. Meninos e meninas que se consideram adultos o suficiente para beber, fumar, para amanhecer na rua e voltar para suas casas à hora que bem entenderem. Alguns com carteiras de motorista em mãos, mas sem juízo suficiente
para sentar atrás de um volante ou no banco de uma moto. Muitos sem nenhuma noção de compromisso e responsabilidades. O fato é de que estamos assistindo passivamente a inúmeras crianças e incontáveis jovens sendo privados da experiência fantástica que é passar por essas fases e estar disposto a entrar em outras fases da vida. Bom, isso é o que muita gente da sociedade tem se falado sobre essa geração. Eu posso até concordar com alguma delas, que é uma geração egoísta, que é uma geração que só pensa em si, e que nada está bom, que se não for atendido na hora que ele quer, vai chorar, vai fazer biquinho, enfim. E se a gente começar a olhar para uma geração futura a essa, que eu espero que seja a geração dos meus filhos, amém? Que pode ser a geração dos meus filhos. Quando eu olho para isso, se a tendência é piorar, o que será da geração futura? Qual que é o próximo passo que essa geração vai dar? E a única resposta que vem na minha cabeça para isso é Jesus. Ele é o único cara que pode dar solução às gerações. A essa geração de hoje e a geração futura. E no meio de tudo isso, no meio de tudo que essa geração tem feito, tem ouvido, tem aprendido, tem estudado, uma geração egoísta, que busca o poder, que busca dinheiro, que busca sua própria afirmação, sua própria independência, não sei como, e que quer o prazer momentâneo. É só nós olharmos para o aumento de uso de drogas sintéticas, que são as drogas que são elaboradas, são feitas, que para os jovens e adolescentes são doce, ácido. Esses são o nome das drogas, tá, gente? Ele vem em um cartãozinho assim, que tem vários picotes, você picota um quadradinho, põe na língua, e o efeito disso é muito rápido. Por isso que tem um aumento no consumo dessa droga, porque dá uma sensação de prazer muito rápida. Então, por isso mais eles têm usado para poderem ter essa sensação. E na contramão de tudo isso que a gente está vendo e que as pessoas estão falando da geração, aparece a igreja. A igreja está no meio disso. E uma pergunta que eu sempre me faço, e acho que os pais aqui devem fazer, eu faço pelo menos uma vez por semana: como que eu posso mudar essa geração? Pelo menos uma vez por semana eu penso nisso. Normalmente de segunda-feira de manhã, quando é a nossa folga no escritório. Dessa pergunta me faz caminhar a semana toda pensando em algumas coisas, como que a gente pode mudar essa geração. Mas você pode olhar assim e falar: pô, mas você é um pastor, você trabalha na igreja e você conta com a ajuda de Jesus. Não seria fácil? Não, não é fácil. Não é fácil a gente tentar mudar isso. O mais fácil que a gente tem é a ajuda de Jesus. Porque ele é o principal cara que está interessado na mudança da geração. Só que mesmo assim não é fácil. É muito complicado. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios mentais e que eu quero levar vocês a entenderem que se as gerações não caminharem juntos, a gente está perdido. Pensa na vida de um adolescente que ele estuda 5 dias por semana, ele estuda num período normal, de 7 horas da manhã a 12:30. Pensa no cara, pensa no seu filho, na sua filha. Por semana, ele gasta o seu tempo na escola 26 horas e 50 minutos. Se ele estuda só das 7 horas a 12:30, se você tem um filho que estuda período integral, né? Essas horas aumentam, porque fica mais tempo na escola. Durante essas 26 horas e 50 minutos durante a semana, ele recebe vários tipos de informações. Informações muito, muito úteis, porque
tá na escola, né? Está estudando, tem que aprender alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele recebe informações e eles percebem coisas que invadem suas cabeças, colocam em dúvidas, e eles vão percebendo como é o estilo de vida dessa galera. Por exemplo, o seu filho na escola, além das matérias, provavelmente na segunda-feira ele fica sabendo da festa que aconteceu no final de semana. Ele sabe quem beijou quem bebeu mais que quem. Isso vai entrando na cabeça dos seus filhos. E isso vai criando coisas. Pô, olha que da hora que acontece, eu quero ser assim, eu quero ser assim. E 26 horas e 50 minutos, pelo menos, seu filho recebe essas informações. Pelo menos. Informações também de professores, eu sei disso porque alguns pais já vieram falar comigo, de que professores em sala de aula estão falando que Deus não existe, que cristianismo não está com nada, que a Bíblia é um livro normal, que ser crente é ser careta. E essas coisas vai munindo seu filho de pensamentos, de coisas, se Deus existe realmente, se Deus existe porque a galera está sofrendo tanto. E na contramão de tudo isso, vem a igreja, que se você traz seu filho aqui todos os domingos, ele ouve de Deus 1h30 por semana. Vocês estão conseguindo entender qual que é a diferença? O cara fica ouvindo 27 horas por semana sobre várias coisas, todos os dias, por uma galera que ele quer fazer parte, por um amigo que ele acha que é o super cara, e aí domingo ele vem aqui e a gente tem que tentar desconstruir tudo isso na cabeça do adolescente. Em 1h30. Isso se você chega às 11 da manhã. Se você chega às 11h45, ele vai ouvir 45 minutos de Deus na semana. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. E a gente tem recebido adolescentes e jovens lá embaixo com cabeças assim, com pensamentos desses de que Deus não existe, de que isso não vale nada. Para que eu vou na igreja se eu não vejo Deus, se eu não sinto Deus? Esse tem sido o nosso trabalho lá embaixo. Qual adolescente, vendo tudo isso, recebendo tudo isso de informação, qual adolescente jovem vai querer vai querer ter um compromisso com Deus? Porque qual que é o discurso nosso da igreja? É que você não pode fazer nada, que tudo é pecado, que se você não obedecer o que o pastor fala, você vai queimar no fogo do inferno. Não é? O que é falado das igrejas? Que os pastores roubam o dinheiro de quem vai na igreja. Então imagina a cara do adolescente quando acorda 11 horas da manhã e vem para a igreja. E é o cara que está com tudo isso na cabeça. Vocês acham que realmente eles querem ter um compromisso sério com Deus? Querem levar Deus a sério? Só que aí você responde, ele vem todos os domingos, e eu falo para você, por favor, então não deixe de trazer seu filho todo domingo na igreja. Porque pelo menos 1h30 de Deus ele vai estar ouvindo. Seu filho recebe essas informações durante 27 horas. Por 1h30 ele recebe de Deus. Ele passa mais tempo no celular e no videogame do que na igreja, do que ouvindo sobre Deus. E o que a gente tenta fazer? Tenta inventar coisas para que seu filho realmente se sinta interessado em vir na igreja. Eu não quero que soe como uma bronca, e nem essa é a minha intenção, mas eu quero dizer, e sendo chato e um pouco duro, se a preocupação que eu tenho com essa geração que está aqui sentada, com as outras que vão vir, me faz ser duro e chato, desculpa, eu vou ser duro e chato. Você, geração antiga, pais, vocês precisam ser o principal incentivo do seu filho participar das coisas da igreja. Por exemplo, nós temos as teias durante as semanas. Eu sei que para todo mundo é cansativo. Você chegar na sua casa depois do seu serviço, depois de todo o estresse que você teve no seu dia, de você chegar em uma terça-feira, numa sexta-feira, pegar seu filho e levar ele
para o encontro nosso. Que às vezes é aqui na Vila Mariana, no Itaim, em Moema. Pô, é muito trânsito, eu sei disso. Eu sei que é muito complicado. Mas se você leva seu filho na teia, também, a teia dura umas 2 horas, 2h30, junta com 1h30 que ele passa aqui na igreja, já deu uma subidinha, né? Ele está em contato com pessoas que estão ouvindo a mesma coisa, que estão perguntando a mesma coisa. O livro que a gente tem estudado nas teias é esse daqui, ó, 13 perguntas cruciais sobre Deus. Sexta-feira a gente viu a seguinte pergunta: o que torna Jesus diferente de Maomé ou Buda? É isso que a gente tem tratado nas teias. Eles têm conversado, eles têm perguntado, porque alguns deles têm amigos muçulmanos, como que eu devo tratar? Então, ele já tem ali pelo menos mais 2 horas, 2h30 de uma conversa aberta, de uma conversa onde ele pode perguntar tudo que ele quiser, que a gente vai tentar responder tudo. Só que já são 2h30 a mais que ele está ouvindo sobre Deus, sobre como é caminhar com Deus. A gente também oferece alguns acampamentos durante o ano. E, graças a Deus, até hoje, desde que eu entrei em Moema, em 2012, eu ouvi de um presbítero nosso, que carinhosamente a gente chama de Pai Dario, que não era para nenhum adolescente ou jovem deixar de participar dos acampamentos por conta de finanças. Então, se o dinheiro é o problema, a gente tenta resolver esse problema, né, Dario? A gente faz um corre, a gente pergunta quem está precisando, quem precisa de quanto. O Dario nem sabe quem são essas pessoas. Eu não sei com quem o Dario consegue esse dinheiro. Mas o fato é que até hoje, nenhuma pessoa, nenhum adolescente, nenhum jovem da CB Moema deixou de ir em algum acampamento por causa de dinheiro. Mas por que tudo isso? Porque a gente investe na vida dessa geração. A gente precisa investir na vida dessa geração. Em janeiro a gente vai para o Teen Street, maior congresso de adolescentes do Brasil. 4.000 adolescentes. 4.000. Uma semana toda ouvindo sobre Deus, conversando sobre Deus, cantando, louvando, orando, conhecendo pessoas. Olha que oportunidade que a gente tem de pelo menos uma semana por ano seu filho ouvir sobre Deus. Não estou falando que você precisa mandar para o acampamento X, Y, JV, PV, nenhum. Você manda onde você quiser mandar, mas invista no seu filho. Quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus no acampamento, e ele está em todo. Ele está em todos. Mas invista no seu filho. Então, uma outra pergunta que fica para mim é: o que eu vejo nessa geração? Porque eu não posso aceitar tudo isso daqui que estão falando. Se eu creio em Deus, se eu creio que Deus vai usar essa geração, eu não posso acreditar nisso daqui. Ou eu posso até acreditar, mas eu não posso ficar parado. Eu não posso cruzar meus braços e deixar que seja uma geração perdida, como tem se falado. Quando eu olho para cada um deles, jovens, adolescentes, eu vejo o tanto de oportunidade que esses caras têm tido, que essas meninas têm tido. Tudo que Deus tem dado para eles, os dons, talentos, que eu não posso aceitar isso daqui. E quando eu vou para a Bíblia, eu vejo isso daí. Mas vocês são geração eleita, os sacerdotes do rei, a nação totalmente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele, são instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. É nisso que eu acredito. Lá fora podem falar o que quiser da geração. Eu acredito nisso daqui. A CB Moema acredita nisso daqui. 1 Pedro 2,9 é o versículo do 548.
Que a gente quer tornar essa geração, e a gente quer aceitar nisso daí, que nós somos a geração eleita por Deus. Então eu não posso cruzar meu braço e simplesmente falar, pô, essa geração já era. Até porque eu perco o emprego, né? Até porque eu perco o emprego. Mas eu acredito nisso daí. Fielmente nisso daqui. É por isso que eu olho para isso daqui e falo, meu, isso daqui não presta. Eu tenho Jesus comigo, é o que Jesus está falando desses caras. Mas para eles serem a geração eleita, eles precisam acordar do sono eterno que o adolescente vive. Ou povo para dormir. Não é povo que só dorme. Eles precisam acordar, eles precisam começar a pensar nas outras pessoas. Porque se essa galera ela só vai comprar a visão ou ajudar ou economizar alguma coisa quando eles passam pela necessidade. Por exemplo, se na sua casa não tem falta de água, seu filho nunca vai economizar água. Vai continuar tomando banho de 30 minutos. Para lavar cabelo, para lavar o sovaco, sei lá o quê. Então essa geração ela se importa, sim, mas quando principalmente afeta ela. Aí ela, nossa, meu Deus, está acabando a água no mundo. Uau. Então essa geração, essa galera, vocês precisam acordar desse sono que vocês vivem. E entender o chamado que Deus está fazendo para vocês. Aonde Deus está chamando vocês a fazer qualquer coisa. E não estou falando aqui que você tem que ser pastor ou missionário. Não é disso que eu estou falando. Você vai ser um advogado, então seja um advogado que faça a diferença. Você vai ser um médico, seja um médico que faça total diferença na vida das pessoas. Você vai ser um artista, você vai ser um músico, mas aonde você for, seja a pessoa que Deus quer que você seja. Se Deus te chamar para ir para missões, amém, mano, vai para missões. Se Deus te chamar para ir, sei lá, vai. Para fazer, vai. Mas essa geração precisa acordar. Porque Deus está assim, ei, vamos. E tá. Olha, tem um Pokémon aqui. Vou pegar o Pokémon. A geração precisa acordar. E é o que a gente tem tentado fazer. Vocês podem perguntar para eles são... todos os domingos, eles são desafiados a isso. A viver em Cristo lá fora. A serem cristãos lá fora. Porque ser aqui dentro é fácil. Ser cristão em um acampamento de uma semana é muito fácil. O problema está na hora que sai. Eles são desafiados sempre para isso. Sempre. E Deus nos ensina, Jesus nos mostra duas maneiras como que essa geração e vocês podem mudar o mundo. Porque se você me pergunta, Netão, essa geração tem jeito, essa geração pode mudar? Pode. Essa geração pode mudar a realidade de muita gente. Realidade da casa onde está, do bairro, da cidade, do país, do mundo. Mais para frente eu vou dar um exemplo sobre isso. Então Jesus nos mostra duas maneiras de fazermos isso. Abram suas Bíblias. Preciso correr. Mateus 5, 13 e 16. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Sal. Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. O sal, na época de Jesus, ele era jogado nos alimentos para que esse alimento durasse mais tempo, para que ele não estragasse logo. Então Jesus está falando aqui, vocês precisam ser sal para o pecado não vir e estragar tudo. Para a gente combater o pecado, combater corrupção,
combater a injustiça. Isso é ser sal. É onde você está, o pecado não está. É lógico, todo mundo sabe que nós somos pecadores e seremos pecadores, vamos pecar. Porém, a nossa atitude de estar ali, de estar onde você está, de estar no seu emprego, de estar na sua escola, na sua faculdade, é de preservar o que Deus fez. Não deixar que nada venha e estrague tudo. Então, essa é a nossa responsabilidade como sal. Que quando a pessoa olhar para você, ela já fala, esse cara é diferente, porque onde ele chega, as coisas não estragam, sei lá. A outra palavrinha que a gente tem, no outro versículo, é luz. Na Bíblia, luz ela é frequentemente usada para representar a verdade. E principalmente a verdade que Deus nos revelou, que é a Bíblia. Então, o que significa ser luz? Onde eu estou? Luz significa que... Deixa eu tentar... a palavra que vem na minha cabeça é errada. Não é apenas de brilhar. Luz significa que onde você está, a verdade de Deus precisa estar. Não só uma verdade no âmbito religioso. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Não só isso. Mas ser luz é levar essa verdade para todos os âmbitos da sociedade. É você levar a verdade de Deus, a verdade bíblica. Então isso é você ser luz. As pessoas vão olhar para você e ver seu testemunho e falar, esse cara não se corrompe. Essa pessoa faz tudo certo. Essa pessoa, quando ela chega, ela brilha, porque a justiça está com ela. A palavra de Deus está com ela. Não tem como eu ser um cristão verdadeiro se eu não seguir o que a Bíblia me ensina. Não tem como eu ser uma geração de cristãos verdadeiros sem preservar o que Deus fez. Não deixando que o nosso egoísmo não deixar que o egoísmo domine as nossas vidas. Não tem como ser cristão verdadeiro sem impactar a vida das outras pessoas com a minha vida. Nesse versículo, Jesus está nos fornecendo um modelo que essa geração e todos nós podemos seguir para exercer um impacto sobre a realidade. Nós somos chamados não apenas para amar a Deus e a sua palavra, mas também somos chamados a exercer um impacto radical sobre a sociedade, promovendo vida e justiça daquele que morreu por mim e por você. Quero contar a história de um livro, de um menininho, de um adolescente. Esse cara aqui, alguém conhece ele? Já ouviu falar? Conor Chris. Conor, é assim que fala, né? Crass. Gente, se alguém tiver de bobeira aí e querer dar aula para mim de inglês, eu aceito. Eu vou ler aqui um pouquinho. Aí ele está com 15 anos, essa história aconteceu tem 2 anos, então hoje ele deve ter 17. Conor Crass era apenas um adolescente normal de 15 anos que vivia uma vida normal em um dia normal de primavera na Geórgia. Quando encontrou uma revista na caixa do correio de sua casa. Era uma publicação da Visão Mundial, uma organização que se concentra no combate à pobreza e os seus efeitos no mundo. Normalmente, Conor chegava em casa, vindo do colégio, e subia as escadas até o quarto, carregando consigo todas as revistas novas e deixava no balcão da cozinha. Normalmente havia várias, naquele dia, porém, só essa. Conor só folheava as revistas à procura dos quadrinhos ou de passatempos, mas cada página daquela revista da Visão Mundial parecia atraí-lo de maneira poderosa. 10 minutos se passaram, depois 20 e 30. 1 hora depois, ele ainda estava sentado na beira da cama. A revista era uma edição especial falando sobre a pobreza global, com várias páginas repletas de fotos impressionantes. Era chocante a visão daquelas crianças com seus copos encolhidos, mas eram seus olhos, grandes olhos vazios, nos quais era impossível distinguir qualquer centelha de esperança. Conor não conseguia parar de pensar, será que essas crianças nas fotos ainda estavam vivas?
Será que alguém as ajudou? Será que alguém se importa com elas? Aquela revista levou Conner a empreender uma jornada por um mundo que ele nunca sequer imaginara que pudesse existir. Um mundo onde mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água limpa e onde criancinhas são vítimas de desidratação a ponto de nem mais derramar lágrimas em seus corações. Em seu coração, Conner dizia, isso não está certo. Conner sentia como se Deus estivesse apontando para ele dizendo, veja como você é abençoado, Conner. Dê uma olhada em volta e veja quantas bênçãos eu te proporcionei. E agora, o que você fará em relação a isso? Durante todo o resto da primavera, Conner não conseguia parar de pensar naquela revista e nas fotos que haviam tomado conta de sua atenção. Toda vez que bebia um copo de água fresca e limpa, ele pensava naquelas crianças africanas que caminhavam milhas todos os dias para encontrar uma porção equivalente de água suja. Sempre que jogava fora o excesso de comida por estar satisfeito e não querer mais, ele se lembrava daqueles corpos magérrimos de gente que nunca podia se alimentar com dignidade. Ao longo de todo o verão, Conner orou, pedindo a Deus que mostrasse como ele poderia ser útil. Mas o verão passou e a resposta não chegou. Por fim, uma ideia simples veio à mente. Por que não faço pulseiras e as vendo para usar o dinheiro na construção de poços de água na África? A princípio, uma ideia ridícula. Ele não imaginava quanto custava a construção de poços. Mas quando seu projeto começou a dar certo, Conner percebeu que era Deus que estava agindo. Depois de fazer todos os planos, ele não demorou muito para colocá-los em prática. Conner sabia que precisava de ajuda, por isso compartilhou sua visão com 4 amigos. Todos toparam imediatamente. Um tinha 17 anos, outro havia acabado de completar 16, e os outros 2 tinham 15 anos. Todos chegaram à conclusão de que tinham a idade perfeita para mudar o mundo. Depois de um tempo, eles já haviam falado a milhares de pessoas a respeito da necessidade da água limpa em todo o planeta. Eles tinham vendido mais de 3.500 pulseiras e diversificaram as atividades, passando a comercializar camisetas e garrafinhas de água. Contudo, eles levantaram mais de $20 mil e mais de 90% da receita estava relacionada a adolescentes. Eles viam como sua geração havia assumido com paixão e responsabilidade de ajudar as populações oprimidas pela pobreza. Eles arrecadaram o valor suficiente para a construção de 4 poços na África, além de um sistema de irrigação que garante o fornecimento de água às pessoas e o gado, O trabalho deles, eles colocaram o nome de Dry Tears. Dry Tears. Eles garantiram o fornecimento de água limpa a mais de 20 mil pessoas, salvando centenas de vidas. Mas esses 5 jovens não descansam sobre o que eles já fizeram e conseguiram realizar até agora. Eles já estão procurando maneiras de potencializar isso que eles estão fazendo. Eles estão fundando divisões da Dry Tears em várias partes da América do Norte, sempre dirigidas por adolescentes. Eu não tenho como olhar para essa geração aqui e não dizer que eles não podem fazer isso daqui. Eles podem fazer isso daqui e muito mais. Porém, sozinhos, a gente não consegue. A gente precisa muito da ajuda dos mais experientes, dos mais crescidos. Nós temos o sonho. Por isso que eu peço para você, pai, o dia que seu filho chegar com um sonho que parece ridículo, pensa um pouquinho se não pode dar certo. A ideia do cara parecia louca. Como que ele vai construir poços na África? E ele nunca foi para a África, até ele ter construído as 4 primeiras, ele nunca foi para lá. Dos Estados Unidos, eles conseguiram fazer isso. Vamos abrir em 1 João. Está aí, 1 João 2, 12 e 13. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. E jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno.
No versículo 14, ele fala: escreva a vocês porque vocês são jovens. Nesse texto da Bíblia, ele nos passa 3 gerações: filhinhos, pais e jovens. O pai aqui diz que eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. O que isso quer dizer? Que vocês conhecem as coisas de Deus mais do que nós. Que a caminhada de vocês é mais longa que a nossa. Que vocês já viram o poder de Deus em coisas mais do que nós vimos. E diz: jovem, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Isso me mostra a vontade que o jovem temente a Deus tem. É tipo assim: pode jogar que eu encaro. Sabe, tipo Romário, manda a bola no Romário que é gol. Então é mais ou menos assim. Pode vir que a gente aguenta. A gente dá a cara. A gente vai na frente da batalha. Só que nós precisamos dos coronéis, dos sargentos, sei lá o quê, para falar: cara, ó, vão por aqui. Aqui vocês vão dar cabeçada. Mas vão por aqui, porque eu já conheço o caminho. É por isso que eu estou aqui hoje, para dizer que o 548 é uma outra coisa que CB Moema não é. Não. Nós somos a mesma coisa. Nós estamos na mesma guerra. Nós estamos participando do mesmo jogo. Então eu não posso e eu não quero caminhar sozinho. Essa geração não pode caminhar sozinha. E a geração que vem depois deles também não podem caminhar sozinhos. Nós precisamos estar juntos. Deus não deu missões diferentes para as diferentes gerações. A missão é uma só. É ide e pregai o Evangelho. Como? Como que a gente faz isso? Com a experiência dos pais e com a força e a paixão dos jovens. Esse é o meu pedido para vocês. Vamos caminhar junto. Ajudem-nos a nos mantermos no caminho. Como a gente viu no começo, o mundo lá fora está destruindo. Se a gente não trabalhar junto, se a gente não caminhar junto, eles vão destruir mesmo. E o cabrunco, ele vem com os 2 pés no peito. O cabrunco é o... Ele não está com graça. Ele pula, ele vai com os 2 pés no peito mesmo. Então, meu convite, meu desejo é que essa igreja tenha gerações que caminhem juntos. Hoje eu sou um cara quase totalmente realizado na vida. Nossa, eu só tenho 33 anos, né? Nem parece, eu sei. Mas pelo que eu entendo, o chamado que Deus fez para mim, e aonde Ele tem me colocado, depois de uma viagem em abril que eu fiz com 10 adolescentes, a gente foi provocar em Maringá. Eu cheguei no escritório, na nossa reunião, e falei assim: eu posso morrer que eu morro feliz. Porque eu vi 10 adolescentes desejando encontrar sua vocação para poder servir a Deus. Isso era um objetivo que eu tinha. Então eu posso morrer feliz. Agora não, porque eu quero ter um filho. Então, espera um pouquinho. Mas esse era um objetivo meu. E eu sou muito agradecido a Deus por ter me colocado nessa igreja. E por essa igreja ter um entendimento que precisa e deve cuidar das gerações. Desde o 0 ano até 99, 100 anos. Isso não é toda igreja que faz, gente. Não é toda igreja que tem isso. E essa igreja, graças a Deus, tem feito isso de uma maneira boa, saudável e principalmente bíblica. Por isso, insistam no filho de vocês a participar das coisas. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia. A gente te pede que o Senhor nos abençoe como igreja.
Que nós possamos realmente, Deus, andarmos juntos para impactarmos pessoas, nossos amigos, nossas famílias e para mudarmos o mundo, Deus. Eu sei que o mundo é muito grande, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Abençoe essa geração nova, Pai. Não deixe que isso que o pessoal fala lá fora entre em seus corações, em suas mentes e façam que eles fiquem acomodados. Não. Eu não posso aceitar isso, Deus. Porque eu entendo e eu sei o que o Senhor quer fazer através dessa geração. Eu só peço sua bênção, Pai. Não retire de nós sua mão, seu Espírito Santo. Nos ensina a caminharmos juntos, Deus. A aprendermos com as pessoas mais velhas, que já conhecem. Nossa geração não é melhor que a geração de ninguém. E nós, como igreja, nos colocamos diante do Senhor para realizarmos a missão de ir e pregar. Como? A gente não sabe. Mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. Em nome de Jesus que eu oro, Deus.